Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos da aula número 174, Reflexo 1. Estamos no ano de 2026 e vamos começar. O fenômeno físico é um feixe de luz, uma onda eletromagnética, que incide numa superfície e retorna ao meio de origem. Ele vai mudar a sua direção e não vai atravessar o material. Por isso nós temos as leis de reflexão, que são duas regras bem básicas. A reta normal é perpendicular à superfície e o raio e o reflete estão no mesmo plano. A lei de Snell para a reflexão, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo da reflexão. Então, o θi vai ser igual ao θr. Então, nós temos alguns tipos de reflexões. Temos a reflexão especular, que acontece em lisas e polidas, que nós vamos falar, e a difusa, que acontece em superfícies rugosas ou foscas, como uma parede, esse papel. Vamos ver. Os raios paralelos são espalhados em várias direções, e é por causa dela que enxergamos objetos ao nosso redor. A luz se espalha porque ela bate e chega nos nossos olhos e a gente vê o objeto. Então, nós vamos falar da imagem de espelho plano. O que vocês precisam saber é que a imagem é virtual e ela não pode ser projetada num anteparo. Direita, que não fica de cabeça para baixo, do mesmo tamanho do objeto. E a distância do objeto ao espelho é a mesma distância a imagem virtual até o espelho. E uma curiosidade, a imagem troca de direita para a esquerda, chama-se enantiomorfismo, mas não vira de cabeça para baixo. E uma dica de ouro, não altera a velocidade, nem a frequência, nem a cor da luz, apenas a sua direção. Boa noite, Leia! Então, vamos colocar isso aqui em desenho, porque desenho é maravilhoso, a gente entende muito melhor, né, Leia? Deixa eu pegar um bonequinho, só um instante. E nós temos aqui o nosso amigo que acabou de levar uma bolada no olho, o Bob Esponja. E esse Bob Esponja está sendo visto de topo, está sendo visto de lado, está sendo visto de frente. E nós vamos usá-lo aqui para fazer o reflexo do Bob Esponja. E como que nós vamos fazer? Oi, Ricardo, boa noite. Eu quero falar de lado. Se eu colocar o Bob Esponja de lado, aqui está o pé dele, eu vou fazer uma linha. Essa é uma linha da superfície. E essa linha vai ser importante porque é aqui que nós vamos fazer o nosso estudo. O pé do Bob Esponja, que está aqui, está bem na linha. Assim, de frente. Por isso, nós temos aqui, o Bob Esponja bem aqui. E aqui que eu vou desenhar. Vamos desenhar o Bob. Aí está, o chapéuzinho dele. O nariz indo para cima. O olho dele. O braço que está segurando esta bastão de hóquei. Eu não sei o nome, vou chamar de bastão de hóquei. Quem quiser me corrigir, esteja à vontade. Qual é o nome da ferramenta utilizada para bater no disco de hóquei? E aqui está o bastão de hóquei, aqui está a perna e aqui está o pé. Certo. Se o espelho estiver aqui, nós vamos fazer o seguinte. A distância desta mão daqui até o espelho, e olha, o espelho está aqui. Eu fiz o espelho com uma linha fina. Por quê? Porque é como se ele estivesse assim. Parece uma linha. É um espelho. E ele está aqui. Tá vendo? Eu vou virá-lo para vocês verem. Viram? Vamos virá-lo. Certo, aqui está. Vocês não estão vendo o reflexo do Bob Esponja, mas o Bob Esponja está vendo o reflexo. Se eu levar isso daqui para cá, a perspectiva permite vocês verem um pouco maior. Se eu aumentar o espelho, vamos aumentando. Vocês vão conseguir ver o reflexo do Bob Esponja à direita. Estão vendo ali? Vou colocar a imagem dele aqui, E o que nós temos? Que a distância do espelho até o Bob Esponja é a mesma, quer dizer, da imagem virtual dele até o espelho. É isso que vocês veem. Não está não está inclinado o espelho. Ele parece em perspectiva, mas não está. A aula de sombra vai ser daqui 2 dias. Não, desculpe, daqui 3 dias.
Porque a gente vai ter reflexo 2, reflexo 3 e reflexo em superfície ondulada. Daí vai ser de sombra. Mas esta aula vai ser muito importante para a aula de sombra, porque nós temos a questão da projeção das linhas. Como assim? Ó, esta é a projeção desta mão, que é esta mão aqui. Como ela se projeta para cá, a gente começa de uma forma mais simples e depois a gente vai começar a complicar, tá bom? Next. New. Eu sempre se complico, né? Mas eu vou aprender. Aqui. Nuel. Ou nível. Sei pronunciar como ver. Tá. Essa distância é a mesma que aqui. Esta distância daqui até aqui é a mesma que aqui. E assim vai. As distâncias vão se repetir. Então, isso daqui vai ficar assim. Esse daqui vai se inclinar desse jeito. A mão vai ficar invertida. O corpo dele vai estar desse lado. E todas as distâncias vão se repetir de forma igual. Isso é correto. Isso não é difícil, é muito fácil. É mudo. Então, Noel. É que eu tenho que pronunciar o W de algum jeito, mesmo sendo mudo. É tipo Wilton. Meu nome é com W. Wilton. Né? Daí não pode ser mudo. É mudo, mas não é. A não ser que seja com uma língua que o W seja mudo. O inglês não é. O alemão não é. Francês, acho que não tem W em francês. Bom, não sei. Vou aceitar. Então, vou chamar você de Neu. Dex Neu. Pode ser. Aí. Nial. Eu não posso pronunciar Nial. Não vou pronunciar Nial. Porque eu não pode pronunciar Nial. É importante não pronunciar Nial. A não ser que você me diga alguma língua que o W pode ter um som de I. Aí eu pronuncio Nial. Não vou. Eu me recuso, cara. Estou me recusando. Não vou. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte. Desculpa a brincadeira, meu amigo. Desculpa. Nós temos isso daqui. A questão é que aqui é fácil. Mas complica quando a gente vira o espelho. Aí as coisas vão começar a ficar complicadas. Daqui até aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Assim. E é isso que ele falou. É o ângulo de 90 graus. Então, está perpendicular. E isto é importante. O anteparo, para isso funcionar, está aí. Se ela inclinar, muda tudo. Mas nós vamos inclinar um pouco o espelho só para mostrar para vocês uma coisa. Aqui. Assim. Coloco um lápis de cor de um lado, um lápis de cor do outro lado. E eu fiz uma inclinação. Colocar um pouquinho para cá. Aí. Vou inclinar na mão mesmo, para vocês verem. Ó. Quando nós inclinamos, a imagem se inclina, mas a ideia da projeção continua a mesma. E se nós deixarmos 90 graus aqui, vocês estão vendo agora de baixo. E se vou deixar aqui mesmo. Tiver uma superfície reta aqui, assim. Eu colocar aqui. Como é que nós vamos ver essa imagem? Nós vamos vê-la assim. E vamos fazer esse estudo agora. Esse estudo aqui. Começando agora. E a nossa complicação que agora vai ter. Está aqui a superfície. Está aqui o espelho. E eu vou colocar uma coisa a mais. Uma pequena perspectiva, não. Não vamos deixar sem perspectiva por hora. Será que eu devo colocar perspectiva? Não. Sem perspectiva. Tá aí. Está inclinado. E o nosso Bob Esponja vai estar assim.
Então, olha o que vai acontecer. Vamos ver. Mais inclinado. Assim. Isso que nós vamos desenhar. Um pouco mais inclinado assim, vamos aproximando. Mais inclinado assim e vai distanciando. Desse jeito. Vamos ver agora. Melhor ainda, eu vou inclinar a superfície também. Será que eu faço isso? Sim. Para melhorar mais ainda o estudo. Aqui é a perspectiva, não é que inclinou, é a perspectiva. Vou desenhar o cubo. Aqui está a caixa. Para uma melhor compreensão do que vai acontecer. Tá aí. Eu acho que vai dar certo. Beleza. Vou inclinar mais ainda. Como eu inclinei ali aquela hora. Pronto. E também eu deixei um pouco maior. Beleza. O estudo de cubos, lembram disso? Estudo de caixas e cubos. Beleza. Eu quero que a minha figura esteja aqui. Eu quero que o Bob Esponja apareça aqui. Se eu quero que ele apareça aqui, porque senão se eu colocar aqui, ele vai ser cortado pela lateral, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Esta linha está vindo para cá. Esta linha está vindo para cá. Então, essa linha, da onde ele está vindo para cá. O Nick veio ontem, hoje eu não sei. Mas o Andy, faz tempo que ele não aparece. Pronto. É verdade. Tomara que ele apareça. Estou sentindo falta dele marcando horário para mim. Aqui está o pé dele no reflexo e aqui está o pé dele no reflexo. Esta distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância daqui até aqui. E esta linha que está aqui vai ser esta linha aqui. E olha o que vai fazer no chão. Esta área. Por quê? A distância daqui... Opa, errei a inclinação. A distância daqui tem que ser a mesma que a distância daqui. Pausa. Eu errei. E eu vou errar. E eu vou corrigir. E é importante que eu erre. Porque vocês vão errar. E vocês vão corrigir. E é importante vocês saberem que vocês podem errar. Um professor que faz uma demonstração, ele tem que mostrar o que vocês vão poder errar e acertar. Eu poderia me concentrar bastante, não errar e falar pouco por isso. Mas eu estaria tirando a oportunidade de vocês de verem o erro. E não pode tirar essa oportunidade. O erro é importante. E é importante a compreensão desse erro. Estou falando sério isso. É sério mesmo. Não tenham medo de errar. Porque é assim que vocês vão aprender. Vocês vão aprender com o erro de vocês. Faz parte do processo. Se eu fizer um desenho bonitinho, sem erro nenhum, e chegar até o final, vocês não vão ver a dificuldade. Aí quando vocês fazerem, vocês vão falhar miseravelmente e vão desistir. Se vocês sabem que vocês podem errar e que isso faz parte do processo, vocês ficam mais fortes. Por isso, senhores perfeccionistas, parem de ser perfeccionistas e comecem a ir além, a tentar mais coisas. Não tenham medo. É assim mesmo. Vamos desenhar o pé. Está aqui o pé do Bob Esponja. Distancio. Agora vamos lá. Eu poderia calcular a distância daqui até aqui, colocar a mais distância e colocar o pé dele aqui. Mas eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Esta linha está vindo para cá. É a linha do pé. Esta linha está vindo nessa direção. É a linha do pé. Ok? Por que eu fiz essa linha? Porque o pé está nessa direção.
Ela está indo para lá, ela está apontando para lá. Isso é um ângulo que foi até aqui, ó, no espelho. Aqui, ó, é a área do espelho. É a projeção da inclinação. Isto é bem importante, a inclinação e a projeção. Nós temos que nos ligar nessas coisas. Bom, essa distância da inclinação, agora ela vai inclinar para cá. Isso vai me dar a inclinação desse pé. Ó, ela inclinou para cá. E ela ficou de frente. Vocês entenderam isso? Isso ficou claro? Se isso não ficou claro, eu vou ampliar esse desenho, vou fazer de formas mais simples e a gente começa do zero. Mas se ficou claro, eu vou continuar. Bom, vamos lá. O outro pé está inclinado para o outro lado. Ele está inclinado para cá, ó, nessa direção. Então está bem de costas. E ela vai para aquela direção. Nessa direção. Bem assim. Bateu nesse canto, no espelho. Aqui está o pé, onde eu já localizei a distância. Eu ligo esse ponto com este. E eu tenho esse triângulo. Vou pintar os dois triângulos de amarelo. Ó, esse lado do triângulo. E esse lado do triângulo. E desse lado também. Aqui está. E isso me dá a direção desse sapato. Que agora vai ficar assim. Aí, cadê o Felipe também? Tem 131 pessoas aqui. Quem sabe eles estão quietinhos aí, sem falar nada. Vou mandar uma mensagem para eles. Para o Nick, para o Andy e para o Felipe. E perguntar, cadê vocês? Beleza, tá marcado. Obrigado, velho. Agora, nós vamos aqui do centro subir uma linha. E esta linha aqui, ó, é o centro do corpo do Bob Esponja. E como vocês sabem, o Bob Esponja é uma esponja com calça quadrada. Então, aqui está, ó. Esta linha é paralela a esta linha, um pouquinho inclinada. E ela vai inclinando, vai inclinando, vai inclinando até chegar na inclinação de cima. E estas são linhas de perspectiva. Então, esse é o centro. Defino a altura. Coloco aqui. E aquele exercício de caixa, que é importante vocês fazerem, de caixas e cubos e todos os ângulos, agora está sendo usado. De novo. E, ó, esta linha está aqui. E esta linha, ó, está assim. E essa está assim. Então, veja. No meio está aqui, olha a perspectiva. Ela vai inclinando assim. Desse jeito. Então, aqui vem para cá. E aqui vem para cá. E a caixa está aqui. Está feito. Esta caixa, essa linha vai para lá. Eu tenho que desenhar ali agora. Como que eu vou fazer? Esse ponto aqui embaixo, eu projeto naquela direção. Chego no meio do sapato, entre os dois calcanhares, e subo para a vertical. E esses tipos de projeções vão ser importantes. Agora, esta base, eu vou para a perspectiva, até cruzar aqui. Cruzou aqui. E aqui em cima, ó, vai nessa direção da perspectiva desse lado, ó, dessas linhas, não da frente, do lado. E bateu aqui. Agora eu tenho a linha da frente. E essa daqui, ó.
A gente tem um óleo chamado de eixo. A gente pode chamar esse aqui de eixo X, esse de eixo Y e esse de eixo Z. Então, nós podemos dizer que aqui é o eixo Y, e esse vai para o eixo Y. E esse sobe no eixo Z. E esse é o eixo X e o X. Aí vai para o Y, vai para o Y, sobe. Esta linha aqui tem que bater ali e aqui. Bateu certinho. Aí ele inclina. Eu fiz meio no chutômetro, a inclinação, mas é bom, a gente é artista, às vezes a gente chuta um pouco. Claro que a gente podia calcular e tudo, né? Eu acho que é um pouco mais inclinado no meu chute. Como que eu poderia calcular certinho? Assim. Essa linha vem para cá. Né? Para cá, tá certo? Ó. Desce aqui, no eixo Z. Vai na perspectiva do eixo Y. Pega essa distância daqui até aqui, coloca a mesma distância aqui. Sobe e fecha esse quadrado, esse retângulo. Sendo que esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado. E assim eu sei esse ponto de trás. É assim que vocês vão fazer. Certo? E agora? Agora eu tenho que fazer o braço. Este braço. A calça quadrada, ó, é só ir na perspectiva, eu corto aqui e venho para cá. E está feito. A perna, nós temos esse montante assim, e aqui tem esse montante, e aqui tem esse montante, e aqui tem esse montante, e aqui está a perna, e aqui está a perna. Está feito. Está funcionando. E são 8h25, e estamos indo muito bem. E agora, um pouco acima disso daqui, ponho a elipse. E o outro lado vai ter uma elipse. E a elipse está nesse mesmo ponto aqui. Eu faço a projeção para ter certeza, com o eixo Y. Tá. Sem calcular nada, porque eu sei que é ali, não tem por que calcular. Bom, tá aqui o nariz dele. Eu estudo isso daqui como se eu estivesse vendo de frente. Então, se eu fizer um X, eu descubro que o nariz dele está bem no meio. Por isso, se eu fizer um X aqui, eu descubro que o nariz dele está bem no meio. Bem aqui. Se eu fizer um X aqui, eu tenho o meio das costas, eu posso fazer uma linha assim. E olha, que coincidência, está na mesma linha do eixo Y. Não é coincidência, tem que estar. Porque a gente está projetando daqui para lá, no eixo Y. Então aqui vai estar a boca dele, e aqui vai estar o olho dele. E aqui o chapéu. E aqui o chapéu. Tá bom. Mas é o braço que a gente quer saber. E é justamente este objeto. Completamente, Ricardo, totalmente física. Totalmente física. Nós temos até uma fórmula para isso, né? Do retorno da origem. Então, nós temos o ângulo de incidência, temos as lisas e polidas, como a gente enxerga essas coisas. Vamos ver. O que eu estava falando? Esse daqui. Vamos colocar aqui. Completamente, a gente tem os cálculos para fazer isso daí. É pura geometria. Física mais geométrica que existe. Deixa eu ver o que foi falado aqui. Não entendo nada de desenhar, mas, cara, um dia eu, Azarateus, compro uma impressora. Boa, vocês são foda. Legal. Vamos ver. Desenhar, você sabe desenhar. Só que ninguém te mostrou que você sabe desenhar. O que lhe falta é técnica. Quando você quiser melhorar as técnicas e aprender as técnicas, corre atrás que vai ficar muito bom. Tudo é técnica. Afinal, ninguém nasce sabendo, né? Projeta para cá. Eu tenho essa distância do pé. E essa distância é igual aqui. E esse ponto está subindo para cá.
O nome dessa reta é chamado de reta qualquer. Não é uma coisa muito simples. Olha de cima. Percebe que ela está inclinada, mesmo quando vocês olham de cima e vocês veem essa inclinação aqui? Uma outra coisa que vocês percebem quando vocês olham de cima é que ela tem uma inclinação assim. E quando vocês olham de lado, vocês percebem que ela está inclinada assim. Então ela tem duas inclinações fora do eixo. E é por isso que é chamado de reta qualquer, e esse é um plano qualquer. E isso realmente complica a vida de vocês. Isso está dentro da projeção ortogonal. É um dos tipos de planos que existem. É complicado, mas posso dizer que a inclinação inicial dele é esse. Que é a mesma inclinação do pé. Ó. A inclinação é a mesma, mas ele foi inclinado naquela direção e essa ponta também foi inclinado para frente. 3 inclinações diferentes. Ah, o Nick chegou. Ótimo, apagar o nome do Nick. Quando o Felipe chegar, fala aí, Felipe. Eu cheguei. Se chegar, claro. Aí está. Bom, como ele está nesta inclinação, é aqui que vai estar a pazinha que é para bater no disco. Bem aqui. Pronto, isso a gente já resolveu. Tá, qual é a outra coisa que tem que resolver? Ele está para cá, olha, no eixo X e no eixo Z, aqui está o triângulo. Tá perdoado, meu amigo? Tá aí. Eu perdoo fácil. E eu tenho uma coisa também que eu esqueço fácil também. Por isso é muito mais fácil perdoar quando a gente esquece fácil. Enquanto as pessoas ficam remoendo de mágoa, eu já esqueci, cara, já esqueci. Ó, nessa direção, nesta inclinação, e o que eu tinha visto? Eu tinha visto que ele vai para cá e para cá. Então ele vai no eixo X, nessa direção, esta distância, não, essa distância, e no vertical, essa altura. Legal. A outra coisa, ó, se eu olhar de lado, quando eu subir, ó, eu subi aqui, ó, subi, ele foi para frente. Então eu subo e ele vai para frente. E aqui está. Eu acabei de perceber que essa figura é mais complexa do que eu posso imaginar, para mostrar para vocês. É verdade, é bom para o coração. Então, o Nick falou que é bom para o coração. Então, eu vou terminar esse desenho e a gente vai partir para figuras mais simples, tipo barras, bastões. Mas foi bom esse começo, porque com uma figura complexa, vocês entendem para que serve isso aqui. E depois a gente complica de novo. Tá bom? Tá aí. Agora eu projeto essa ponta para cá, repito a distância aqui, coloco aqui. Beleza. Este ponto, projeto para o chão, levo para lá. Projeto para o chão é mais para cá, né? Pego minhas distâncias, coloco aqui e coloco aqui. Tá certo. Olha como ele ficou. O que eu fiz agora foi isso aqui, ó. Agora, eu projeto esse aqui para baixo, ele bateu bem aqui, vou para trás, bate no espelho, vai no eixo Y, repete a distância, levanto, eu errei, mas vou deixar errado mesmo. Não, não vou. Eu errei. É daqui, ó, eu tinha virado para cá. Por isso que ele projetou para cá. Eu tinha vindo para cá e virei para cá. Eu tinha vindo daqui, ó, dessa ponta aqui, ó, desta ponta aqui, tá entendendo? Ó, eu fui. Vou desenhar. Aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês entenderem o que eu fiz. Pronto, ó. Tá vendo que tá aqui, ó, aqui, certo? Mas vocês não estão vendo porque o braço tá para cá. Eu levei a linha para cá, ó.
essa linha é para ser paralelo a esta linha, é o eixo X. Aí eu cheguei nesta ponta aqui, ó. E daqui eu subi até ali. Estão vendo, ó? Formando 90 graus. É isso que eu fiz, olha só. É isso que eu fiz, tá? Eu fui para cá e depois projetei para cá. Ele foi para frente. Então pego essa distância, que vai dar aqui. Aí eu levanto e projeto na linha e dá bem aqui. Aqui, quer dizer. E esse daqui vai para lá. Nossa, deu igualzinho. Só deixou inclinado ali. Que bom, ótimo. A mão vai estar um pouquinho para cá e aqui que eu vou desenhar a mão. E quando eu desenho a mão, depois vocês vão ver isso, a gente vai estudar com mais cuidado. Vocês vão ver como fazer, a gente vai fazer uma mão olhando no espelho. E aí está. Pronto. Bom, são 20h35. Vamos gastar os 10 minutos para analisar o que nós fizemos. Beleza. Nós colocamos um espelho em perspectiva. E eu convidei vocês para verem esse espelho como uma caixa. Aí a gente duplica essa caixa. Não, primeiro vamos ver essa caixa e aí a gente revê a aula de perspectiva de caixas. Tá aí. Depois, vamos passar caneta nisso. Cadê as canetas? Ali. Tá. Esta caixa, aqui é a frente do espelho. Aqui é a parte de trás da caixa. O reflexo vai estar nessa superfície aqui. Nós tínhamos esta linha reta. Bem aqui, ó. Eu subo uma linha. Ah, vou fazer espiral. Tanto faz. Tá aí. Eu projetei uma linha em direção ao espelho, mas esse eixo eu chamei de eixo Y. E esse eixo eu chamei de eixo X. E esse eixo eu chamei de Z. E o Y tem essa perspectiva, como a gente já estudou, ó. Indo para um fuga, que fica aqui, ok? Então, esta linha alcança aqui. Vocês repetem a distância para este lado, sobem na vertical e esta linha vai na fuga lá. Bem aqui é o espelho. Se tivesse uma sombra com luz infinita, a sombra seria aqui. Perfeito. Agora olha uma coisa. Eu vou fazer bolinhas aqui. E essas bolinhas vão me ajudar a visualizar aqui. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá. Aqui vai ter uma e aqui vai ter uma. E aqui vai ter 3 no meio. E aqui desse lado vai ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E como a distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui, é aqui que vai estar o reflexo. Só que ela vai estar assim. Vocês estão vendo de costas e estão vendo de frente. Pronto. É isso que a gente fez. Tá certo. Vamos de novo. A gente faz um cubo. Eu vou aumentar a perspectiva dele. Pronto, ó, deixar mais inclinado ainda. Convidando a vocês verem isso aqui dessa forma. Como fez agora, ó, ele vai aumentar mais ainda. Aqui é o meio. Tá vendo? A bissetriz. Aqui a outra bissetriz. Não é bem, a bissetriz não está bem no meio, ó. E a perspectiva está feita. Aí está o eixo Y. Feito.
Essa linha não tem nada a ver. É essa daqui e essa daqui. Ó. A perspectiva tem que ser bem bonitinha. Perfeito. Vamos ver agora uma coisa inclinada. Esse daqui vai subir e vai inclinar para cá. Aí. Perfeito. Está inclinado. Agora, nós levamos esse aqui nessa direção e pode usar a regra da perspectiva, como se fosse fazer uma perspectiva bem legal, assim, e veio até aqui. Essa linha vertical vai subir, essa vem nessa direção e aqui está essa distância. Esse centro eu desço e ela bateu bem aqui. Pego essa distância, deixo um pouquinho menor, subo, projeto aqui. Então, a distância daqui até aqui está menor, e aqui diminui também, por causa da perspectiva. E esse aqui se projeta para lá. E aqui, ó, é o meio. E agora que vai complicar a vida de vocês. Nós chegamos na aula de elipse 2041. Estou indo muito bem na aula e vocês estão me acompanhando muito bem. Isso daqui tem uma elipse. Então, se eu pegar isso daqui, ó, colocar uma elipse aqui, encostou no vidro, esse vem para cá, esse canto vai assim. Este é o eixo maior da elipse. Onde o reflexo aparece no cubo é exatamente o centro do cubo? Não sei. Não. Vamos ver. Não, não vai. Vou fazer o cubo aqui. O centro do cubo é o cruzamento desse X. Esse ponto e esse ponto deu exatamente no centro do cubo. Mas esse ponto aqui deu no final do cubo. O que significa? Aqui está o eixo Y, seguindo a regra da perspectiva, indo para um ponto de fuga, né? Acho que é mais para cá, né? Ó, né? Ponto de fuga. A distância daqui até aqui é igual a esta. Então, aqui, ó, está no fundo desse cubo que eu fiz. Então, o centro do cubo está essa elipse. Mas isso é uma coincidência. É pura coincidência. Vamos lá. Ah, essa elipse está assim. Aí está a elipse. Se eu pego o centro da elipse, coloco para baixo, essa distância eu repito aqui, vou diminuir um pouco por causa da perspectiva, venho até aqui, faço o retângulo, aqui está o centro, essa parte encosta aqui, e o eixo maior vai ficar assim. O triângulo surgiu de novo. Ó, um triângulo de pé e o outro triângulo. Tá. E o eixo menor é esse daqui, ó. Que vai estar aqui, seguindo a perspectiva. E é só colocar outra perspectiva direta, que vocês têm o eixo menor. E agora é só traçar aqui. Vocês também podem projetar para o chão, que é mais complicado, fazer aqui a linha, e fazer a projeção da linha e subir, que é mais complicado. Aí, ele vai ficar assim. O original e o reflexo. Tá. E esse daqui? É a mesma coisa, mas ele está mais alto. Depende da distância do objeto, do espelho. A distância do objeto até o espelho. Nicolas, como é que você tá? Tudo bem? Fica de chinelo, cara. Anda descalço. Você tá em casa. Você tá em casa domingo. Vai ficar com chulé pra quê, meu amigo? Aí. É o que a gente vai fazer aqui. A gente está estudando reflexo. A gente fez o Bob Esponja.
no reflexo. E agora a gente está vendo o que a gente fez. Aqui, parte por parte. É isso que nós estamos estudando, Wellington. E é para desenho mesmo. Aqui, ó. Esse aqui é o eixo maior. E esse daqui, ó, seguindo a perspectiva, é o eixo menor. E basicamente é isso que nós vamos fazer. Nós já descobrimos onde está o centro. Está aqui. O eixo menor vai para aquele fuga. Então vai estar aqui. E o eixo maior? A regra é bem simples. Está aqui, ó. Aqui a gente sobe uma normal. Faz isso aqui naquela direção. Esse vai nesta direção. Vai para o centro mesmo. E só fecha assim. Pronto. E depois? E depois você vai isso aqui para a perspectiva. Corta aqui, corta ali. Formando um retângulo. Não sei se estão vendo, mas é um retângulo mais ou menos assim, ó. Feito em perspectiva. Sendo que aqui é o centro. Aqui é o meio. Esse retângulo. Ó, vou fazer a caixa para vocês verem que tem um retângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é este. Tá. E agora eu vou fazer esse daqui, ó. Essa subida. Desculpa. Essa subida vai ficar inclinada, que é essa daqui. Bom, eu vou esse aqui na perspectiva. Coloca aqui, ó. E coloca aqui. Pronto. E agora é só preencher o espelho ali. Tá ali. E até essa linha, eu errei. É até essa linha aqui, eu errei. Eu acho que eu errei o tamanho também, ele era menor. Tá aí. Mas errar faz parte, gente. Daí a gente corrige. A gente é artista. Eu vou aumentar esse daqui só para dizer que ele é maior. É uma mentira mesmo. Daí. Oi, Luan, como é que você tá, meu amigo? Domingo sempre dá bastante gente, né? Olha só. Bom, entendeu a história do triângulo? É isso que eu tinha que mostrar hoje. Amanhã, vamos ver uma mão no espelho. Então, amanhã, nós vamos ver como desenhar uma coisa mais complexa. Isso aqui, ó. Uma mão no espelho. Beleza? Aí a gente vai calcular cada uma dessas linhas. E vai ser só isso. Só a mão no espelho. Se der tempo, a gente faz um rosto no espelho. Se der tempo, a gente faz a mão e o rosto no espelho. Até amanhã, às 8 horas. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã vai ter futebol às 2 horas ou 3, sei lá. Até mais, Luan. Até mais para todo mundo. Abraços, Nick. E eu vou mandar a mensagem lá para o Rafael e para o... Não, para o Felipe e para o Andy. Por que vocês não vieram, Felipe e Andy? O Ricardo veio, olha só. Valeu! Eu que agradeço vocês terem vindo aí. Até amanhã.